Olá, eu sou Geraldo Martins e o tema de hoje é recolocação e ascensão na carreira de executivos. Exatamente como é, quais são as sacadas, quais são os detalhes que fazem uma diferença de um executivo de grande sucesso para um executivo que fica penando aí no mercado. Exatamente. Você deve conhecer alguém aí no mercado que está à procura de emprego. Está um executivo, um gerente geral, até mesmo um diretor. A maior parte dos executivos não sabe participar de processo seletivo. Exatamente, você sabe por quê? Porque a maior parte desses executivos, claro, desenvolveu uma boa carreira aí, até empresas muito conceituadas, deram resultados, mas não estão habituados a participar de entrevistas. Exatamente, não conseguem se vender bem, não conseguem colocar os tópicos mais interessantes aí para que o recrutador possa comprar, entre aspas, a sua ideia. Exatamente, é necessário uma preparação para as entrevistas, exatamente, porque cada empresa que você vai tem um perfil diferente, tem uma estrutura diferente, tem uma cultura diferente. As empresas variam muito quanto ao que elas valorizam mais. É claro que existe o pré-requisito entre todas, que é honestidade, que é trabalhar muito, que é trabalhar em equipe, que é desenvolver pessoas. Até aí tudo bem, isso a maior parte das empresas quer e vai cobrar de você também como executivo. Não se preocupe com isso. Mas o que é que você pode ter a mais que isso? Que tipo de resultado da sua carreira realmente vai fazer diferença nesse processo seletivo que você está participando ou que virá a participar? Precisamos analisar um pouco essa situação. Algumas organizações, elas precisam ouvir algumas palavras mágicas como números, exatamente, alguns resultados concretos. Olha, participei de tal projeto, dei tal resultado e a minha equipe deu esse resultado. Parece até curioso falar isso, né? Mas assim, vários executivos que eu mesmo entrevistei, eles conseguiam dar os seus resultados, né? Então, sei lá, economizei 15% do custo operacional da empresa, aumentei a produtividade em 3%, o faturamento na minha gestão subiu 27%, 28%, 15%, eu ampliei os nossos negócios aí, em vez de a gente ter 30 lojas, nós fomos para 70 lojas no período de 2 anos, com uma rentabilidade X, Y, Z, muito bacana isso. Só que esse executivo, muitas vezes, esse tipo de executivo esquece de falar o seguinte: quanto é exatamente que cada pessoa da equipe dele, cada pessoa que participou do processo teve de ganho. Ué, Geraldo, mas não está entrevistando só executivo? Está, mas uma andorinha só não faz verão. Exatamente, então esse executivo tem que estar pronto também para responder algumas perguntas, e muitas vezes nem responder as perguntas, mas introduzir essas questões durante o processo seletivo, que é o quê? É falar o que a sua equipe fez também, não é só aquele velho jargão, né? O trabalho de equipe é importante. Não, a gente já sabe que o trabalho de equipe é importante e todo mundo sabe disso. Agora você, executivo, precisa saber quais foram os resultados, como é que você avaliava a sua equipe, como é que você dava as metas para a sua equipe, como é que você cobrava essas metas e principalmente, grave muito bem isso, o selecionador ele vai pegar muito isso, né? Como é que você fazia para que as metas da sua equipe crescessem, saltassem ano após ano? Como é que você fazia isso? Qual é o seu ponto de diferença entre os outros executivos? Porque é o seguinte, imagina você ter uma equipe lá de 300, 400 pessoas trabalhando com você. Cada pessoa é de um jeito, tem a diversidade, mas os recrutadores estão preocupados: o que você vai fazer com essa diversidade, o que você vai fazer, como é que você vai incluir pessoas diferentes, pessoas que têm pensamentos diferentes num único objetivo, como é que você vai dar essas metas individuais para essas pessoas, como é que você vai ouvir essas pessoas para ver o que elas podem agregar mais. Porque um dos grandes problemas das organizações é que está cheio de pessoas talentosas dentro das empresas que não são aproveitadas direito. Exatamente, por uma situação ou outra, a meta dada para essa pessoa é completamente diferente. É aquela história, né, que a gente sempre brinca aqui, que é você pedir para um peixe subir a uma árvore. Não adianta você dar a meta: ó, peixe, você sobe 10 vezes por dia a mesma árvore. O que vai acontecer? Nada, ou então muito pouco, uma tentativa frustrada e o seu projeto vai morrer no meio. Então, o selecionador, ele vai estar de olho nisso, que além dos seus grandes resultados, seus grandes números, como é que você fez para que as suas equipes dessem resultados também extraordinários? Como é que você lida com uma equipe de alta performance? Como é que você acompanha? Como é que você trabalha também com o que nós consideramos da
do público maior da organização, que é um público que conduz a organização. Então vamos dizer o seguinte, você tem lá de repente 10% de pessoas extraordinárias na sua equipe, que dão resultados extraordinários, que sempre estão trazendo coisas novas, estão alinhadas e antenadas com o mercado, mas você também tem uma população de 10%, de 10%, 15% que também não está mais afim de nada, que talvez já esteja no momento de ou tentar uma recuperação dessas pessoas ou mesmo disponibilizá-las para o mercado, é isso mesmo. Agora, você tem aquele meio da organização, seus 80%, 85% da população, que é uma população que vai continuar na sua organização e que tem muito valor para o seu negócio, e você precisa trabalhar com esse tipo de profissional. Você tem que saber como motivá-lo, exatamente, como motivá-lo, como dar as metas, como superar as metas, como estar junto com ele, como valorizar o trabalho desses profissionais também. E voltando para o seu processo seletivo, os recrutadores querem saber disso, porque senão daqui a pouco nós te damos lá 300, 400 pessoas para você lidar diretamente, talvez, quem sabe, 5.000 pessoas para lidar indiretamente, e você não consegue fazer a coisa andar porque você é um individualista. Você pode ser até um estrategista, você pode pensar no como fazer, no que fazer, né? Mas o como fazer você precisa de pessoas. E essas pessoas são pessoas que você vai precisar treinar, vai precisar conversar, vai precisar fazer um mentoring, vai precisar também de um coaching, vai precisar organizar toda essa estrutura. Você está pronto para isso? Também tem aquele momento de rompimento, né? Tem executivos que estão aí há 10, 15 anos numa empresa que não é problema nenhum. É fantástico você estar muito tempo numa organização e dando resultados esplendorosos. Tudo bem, mas chegou um dia que você quer sair da empresa ou a empresa já não vê futuro para você na organização e pode acontecer o rompimento, né? Ou você pede demissão, a empresa te demite e você vai para um processo seletivo. Nesse processo seletivo você tem que lembrar o seguinte, não interessa muito o que você fez aí em 20 anos de carreira, em 15 anos de carreira, se não estiver profundamente ligado aos resultados das suas equipes. Exatamente isso. Tem muita coisa que não se utiliza mais hoje, né? E principalmente assim, o tempo do recrutador é muito limitado, você vai ter ali seus 3, 4 minutos iniciais para vender a sua imagem para o recrutador, porque a partir daí tem vários estudos científicos sobre isso. Se você não conseguir vender nesse tempo a sua imagem, a entrevista pode durar até mais 30 minutos, até 1 hora, mas você já está descartado do processo seletivo. Muitos recrutadores têm por obrigação e ética, né, continuar o processo seletivo e colocar uma avaliação em relação a você. Só que você já está fora do processo seletivo. Então grave muito bem isso. Você precisa preparar uma estrutura que nos primeiros minutos, nos seus 3, 4 minutos, você já consiga colocar os seus resultados, colocar resultado das suas equipes, o como e aonde estão as pessoas. De preferência, se você conseguir citar o nome de algumas pessoas que trabalharam com você e aonde essas pessoas chegaram, né? Cuidado para não ficar vendendo a imagem dos outros e não a sua. Mas assim, é muito interessante. Por exemplo, eu trabalhei com pessoas que eram analistas e passaram por gerentes, depois hoje já são diretores. Eu tive estagiários que foram para o programa de trainees, depois evoluíram para supervisor, gerente. Só que eu preciso contar um pouco como é que é essa situação. Só que lembre o seguinte, 3, 4 minutos. Então você tem que ser objetivo, tem que ser muito conciso, né, nas suas respostas, nas suas colocações também. E tem que ver qual é a velocidade que a empresa precisa de você, tá bom? Olha, prepare-se. Uma dica primorosa para você executivo: procure pessoas especializadas para te preparar para a entrevista. Parece que não, mas não adianta só você ter resultados, não adianta só você ter um histórico profissional se você não sabe, não consegue se portar numa entrevista. Entrevista mesmo, é treinar e preparar. Tem muitos consultores no mercado que podem fazer isso por você. Ele vai te preparar para a entrevista, ele vai gravar a sua entrevista, vai conversar com você, vai falar, ó, isso você fala, isso você não fala, essas palavras assassinas você não fala, isso aqui pode erguer aí a sua entrevista, porque a maior parte das decisões em processos seletivos não são feitos só pela lógica. Pela lógica, pela razão, é muito simples. Você checa o executivo, vê o que ele fez, deixou de fazer, pega algumas referências, analisa a situação. Mas tem algo um pouco mais lá atrás, né? um pouco mais sentimental, um pouco mais inconsciente diante dos recrutadores, que é
enxergar você dentro dessa organização. Não é analisar só o seu perfil, mas é olhar você dentro dessa organização. Então, para isso também, você precisa saber se vender conforme a organização. E para que essa venda seja muito bem feita, você precisa treinar. E tem que ser com algum profissional que faz a diferença. Olha, o que eu conheço de executivos de alto gabarito que não consegue recolocação, porque não consegue se portar adequadamente numa entrevista. Quando eu falo se portar adequadamente na entrevista, eu não estou falando só falar bem, ter uma boa oratória, não, nada disso não, é você saber falar as coisas que as empresas querem ouvir. Obviamente você não vai inventar nada, mas alguma coisa que bata o seu perfil com o que a empresa está procurando, entendeu? E outro detalhe também, muitas vezes um executivo é entrevistado, a primeira entrevista, a primeira triagem pode ser com alguém que está começando sua carreira. Já imaginou? Você é um executivo aí com anos e anos de experiência, de repente passa por um momento que você está na sua frente e você sendo selecionado por uma pessoa com uma idade muito menor, com uma experiência muito menor. Acontece muito isso, sabe? A pessoa entra lá no LinkedIn, vê quem que vai ser o entrevistador e fala, não, mas essa pessoa se formou faz 3, 4 anos só e eu já tenho 15 anos de carreira, entendo muito mais que ela, vai ser muito fácil. E não é bem assim. Essa pessoa, ela está embasada em técnicas, exatamente, e ela está lá, ela tem que ser respeitada como profissional. E o pior gafe de um executivo experiente é minimizar o trabalho de quem está te selecionando, para não dizer que passa por um distúrbio mental, uma burrice mesmo. Cuidado, essa pessoa é a pessoa que vai te passar para o próximo patamar das entrevistas também, do processo seletivo. Tudo bem? Olha, executivo, então você procure imediatamente uma pessoa que pode te orientar. Aí sim você tem que procurar uma pessoa experiente, uma pessoa que já passou por organizações grandes, que possa fazer um mentoring contigo, te dê dicas das entrevistas, troque ideias, acerte toda a situação. Porque o que é mais importante é você estar preparado para o momento que chegar a entrevista. Lembre-se o seguinte, o mercado tá bom, o mercado tá ruim, não interessa, você é um só, você precisa só de uma vaga apenas, e essa vaga pode existir ou não nesse momento. Mas o que acontece com a maioria dos executivos é que quando essa vaga surge, ele vai para o processo seletivo, ele não está pronto para o processo seletivo. Eu estou exagerando nisso? Não estou. Quantas e quantos executivos não estão preparados para o processo seletivo? Ó, a sua oportunidade está chegando, ela vai bater na sua porta a qualquer momento, você vai receber um telefonema, você vai receber um contato pelo Skype, um contato pelo Facebook, por e-mail, e você tem que estar extremamente pronto para isso. Tudo bem? Então, assim, cuidado com a sua carreira, cuidado com os processos seletivos, se prepare muito bem, procure ajuda para isso, tá bem? Evolua na carreira, prepare as suas equipes e vá anotando seus resultados, vai anotando suas coisas que possam ser vendidas posteriormente, tá bem? Um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia.